Campos Júnior. Falará pela... Advogado defensor. Se nesse período o banco se socorreu de algum sistema, tipo fundo garantidor de crédito ou algo assim? Sim. Numa das ocasiões, especialmente críticas, o banco negociou parte de créditos junto ao fundo garantidor. Ele vendeu os seus créditos ao fundo garantidor, ele não obteve, por assim dizer, um favor, mas socorreu-se sim do fundo garantidor. Todos esses créditos foram performados. Está nos autos, inclusive, os depoimentos referentes a tal assunto, a tal incidente. E posso até encaminhá-los em memorial Vossa Excelência mais adiante. Mais uma vez, obrigado a Vossa Excelência. Falará pela acusada Ayana Tenório Torres de Jesus, o doutor Antônio Cláudio Mariz de Oliveira. Doutor Antônio Cláudio, Vossa Excelência dispõe do tempo de até 1 hora para sua sustentação oral. Muito obrigado. Excelentíssimo ministro-presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, ministro relator Joaquim Barbosa, ministro revisor Henrique Lewandowski, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador da República, que as minhas primeiras palavras, senhor presidente, sejam de saudação a vossas excelências. Eu creio falar em nome do povo brasileiro ao dizer que este tribunal, nos últimos tempos, tem decidido questões tormentosas, portentosas, momentosas, de interesse de toda a nação, e tem colocado nos devidos trilhos essas mesmas questões que amarguravam, que traziam intranquilidade ao relacionamento interpessoal e à sociedade como um todo. Nós nos orgulhamos do Supremo Tribunal Federal da nossa terra. Eu, em particular, passei a admirar mais a magistratura do Brasil quando meu pai ingressou pelo 5º Constitucional no Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo companheiro de Vossa Excelência quando Vossa Excelência estava no Ministério Público. Aí observei, percebi, vivi um lado da magistratura desconhecido pela sociedade em geral. É o lado oculto da magistratura, é o lado do sofrimento do magistrado, das suas agruras, dos seus conflitos interiores, do seu sofrimento, algo que não vem à tona pela própria descrição de cada juiz. E meu pai, entrando no tribunal, mostrou-me também algo importantíssimo. Papai envergou a toga, mas não se despiu da beca. Papai trazia a toga no corpo e a beca na alma. Isso mostrou-me que nós, advogados, vossas excelências juízes, somos irmãos, perseguidores de um mesmo objetivo, que é a justiça. Portanto, declaro a minha honra, a minha emoção de estar novamente nessa tribuna. Senhor Procurador, os meus respeitos, as minhas homenagens. Fico muito feliz, senhor Procurador, quando vejo um representante do parquê pedir absolvição. Aí o representante se mostra não o acusador obstinado, mas sim um procurador da justiça, um perseguidor do justo. E Vossa Excelência fez isso. Lamento que não tenha feito isso em relação à minha cliente. Talvez não tenha feito por um lapso. Mas ficam aqui as minhas homenagens a Vossa Excelência. Senhores ministros, eu defendo a Ayana Tenório, pernambucana, mulher valente, formada em administração de empresa, nascida em Caruaru, que ocupou cargos de grande relevância nas empresas onde trabalhou, mas não ocupou nenhum cargo relacionado a finanças. Não era uma financista, não teve essa formação.
Formação de AIANA é uma formação voltada a RH. Formação de AIANA voltada à organização de empresas, à administração. Jamais exerceu qualquer função relacionada ao mundo financeiro. Trabalhou por anos na Ford, trabalhou na Souza Cruz, trabalhou no mercado Bom Preço. Em razão da compra desse mercado por uma empresa holandesa, foi para a Holanda, tornou-se vice-presidente desta empresa na Holanda, mas sempre nos setores que lhe eram afetos. E foi contratada em 2004, em abril de 2004, para trabalhar no Banco Rural. E aqui já foi dito que, juntamente com outros diretores, incumbiu-se da reorganização do banco este que havia entrado em crise funcional e administrativa com o falecimento de sua figura maior, que foi o senhor Dumont. Algum colega ilustre que me antecedeu disse que todos os advogados procuraram produzir a melhor prova, e é verdade. Aí fiquei pensando eu, que melhor prova pude eu produzir? Que melhor prova procurei eu? E a interrogação tem uma razão, e essa razão está no cerne da defesa. E qual é essa razão? Essa razão é que eu não tive como ir atrás de prova para oferecer uma contraprova às inexistentes provas do Ministério Público. Vale dizer, eu não tinha provas para dizer essa conduta imputada à AIANA, senhor procurador, senhores ministros, não ocorreu, ou não ocorreu desta forma, ou ela não é responsável. Por que isto? Porque rigorosamente nenhuma conduta é imputada à AIANA Tenório. Nenhum fato é imputado concreto à AIANA Tenório. Nenhuma conduta, nenhum fato. Falou-se ontem também do dilema da duplicidade de verdades, de Fernando Pessoa. O advogado Leonardo trouxe com muita elegância este exemplo. Em relação à AIANA, nós não teremos esta angústia, porque só há uma verdade nos autos em relação a ela. A verdade é que ela foi efetivamente diretora do banco. Ela tinha, sim, funções dentro do banco. Ela tinha até funções que chegavam perto das finanças. Como ela era responsável pelo jurídico. Eu vou mostrar o organograma do banco a Vossas Excelências. Nem sequer bacharel em direito. Coisas de organograma. A CESP em São Paulo, eu era presidente da Ordem de São Paulo, numa certa ocasião, teve um engenheiro responsável pelos advogados. A AIANA era responsável pelo jurídico, como era responsável pelo compliance. Aí veio o carimbo de culpa. Aí veio o carimbo na denúncia, aí veio o carimbo nas alegações finais. Ela era do compliance, ela era culpada. Ela assumiu o compliance, ela se tornou culpada de tudo que aconteceu e que o Ministério Público erroneamente considera como crimes. Ela entrou no banco com a seguinte missão. Há pouco mais de 6 meses, na diretoria do banco, a AIANA responde pela modernização do back-office da empresa, em suas dimensões estratégicas, tecnológicas, modelagem de gestão, racionalização de custos e de processos. Artigo de um jornal Gazeta Mercantil de 20/10/2004. Ela entrou para isto, que aqui está. Consta de um documento do Banco Rural. Funções de AIANA: planejar,
supervisionar, controlar, executar, coordenar as atividades de informática e métodos, contabilidade fiscal, cobrança, jurídicas, pessoal, material e serviços gerais. Ponto. E eu incluo compliance, porque é verdade. Compliance. Compliance em 2005, em janeiro de 2005, como mostrarei, e só em janeiro de 2005 passou ela a integrar o Comitê de Lavagem. Veem, Vossas Excelências, que são dois fatos absolutamente objetivos. Não vejo mais nenhum fato para que eu possa contestar e fazer a melhor prova. Nenhuma conduta, só esta. E esta eu não nego. Ela efetivamente trabalhou no banco com essas atividades. E o organograma do banco diz muito a respeito do que eu estou dizendo a Vossas Excelências. Assuntos fiscais, contabilidade, controle, impostos, parte jurídica, varejo do banco, operações de varejo, tecnologia, desenvolvimento, produção, plano de apoio administrativo, análise gerencial, planejamento, engenharia. Isso aqui. Como ocupante da vice-presidência de supervisão operacional, da vice-presidência de suporte operacional. A Iana, em seu interrogatório, de forma muito singela, muito simples, afirma: então, me defino como uma profissional que tem uma habilidade técnica vinculada a arrumar as coisas. Assim, planejamento, estratégia, estruturação das coisas, análise do negócio, organizar despesas, receitas e por aí vai. Diz ainda a Iana: e a coisa que eu mais discuti com eles diretores do banco, quando ela ingressou no banco, e a coisa que eu mais discuti com eles, assim, eu sou especialista em negócio, em gestão e arrumação, mas eu não sou uma pessoa do mercado financeiro. Na prática, eu tinha trabalhado na logística, varejo, supermercado, indústria, Ford, todos os lugares, mas com visão de negócio. As testemunhas foram na mesma linha. 15 testemunhas, que obviamente eu não lerei seus respectivos depoimentos. Reginaldo Eustáquio da Silva, que a Iana não dava palpites na área de controle do banco. A função de Iana era dar início a essa nova estruturação do banco depois da morte de Dumont. A Iana era oriunda de segmento não bancário. Diz que a especialidade de Iana era na área de consultoria, mais especificamente de preparação dos executivos do banco para o futuro. A Iana seria a pessoa responsável para fazer a interface entre o banco e as pessoas que realizariam esse treinamento de preparo dos futuros funcionários do banco, que iriam dirigir o banco. Este é o depoimento de Vamir Almeida Costa, diretor estatutário do Rural, folhas 21.351. Aquele outro de Reginaldo Eustáquio, folhas 21.392. A Iana não tinha experiência profissional anterior no sistema financeiro. Sua origem é do comércio, mais especificamente de supermercados. Maria Tereza Fonseca Bitar Barbosa, 21.306. E aí por diante. A prova é inconteste. A Iana não tinha funções financeiras no banco porque a Iana não tinha nenhum preparo financeiro. Não eram suas funções as ligadas ao mundo financeiro, às coisas das finanças. Mas o compliance a marcou. O compliance a trouxe para os autos. O compliance teve o ímã de colocá-la sob a acusação de gestão fraudulenta, sobre a acusação de lavagem de dinheiro e de pertencer a uma quadrilha. E o que será o compliance num banco? Eu vou deixar de abordar inúmeras questões que já foram abordadas brilhantemente por meus colegas, referentes
ao banco, à sua estrutura, à sua administração, à sua mecânica. Mas quanto ao compliance, eu me vejo na obrigação de mostrar efetivamente o que era o compliance. César Leandro Soares de Castro, folhas 21.640, testemunha da Recátia, gerente de compliance. Este moço, gerente de compliance, a partir de 2005. Diz ele, compliance atividade de controle interno, especificamente, trata-se da divulgação interna da cultura de controles, verificação da existência e aderência de políticas de prevenção à lavagem e também tem o dever de manter e de zelar pela conduta ética do banco. Vinícius Samarani, tão bem defendido pelo Dr. Maurício Campos. Vinícius, folhas 16.339. Compliance é responsável pelo implemento normativo interno e externo do banco. Agora eu leio Godinho. Carlos Godinho. Eu leio Carlos Godinho, que foi superintendente de compliance e não foi denunciado. Estranho. Não foi denunciado. Se a responsabilidade é objetiva, se porque a IANA foi do compliance, porque a IANA em 2005 passou a pertencer a um comitê de prevenção à lavagem, foi denunciada, sem que lhe imputasse qualquer fato que a vinculasse aos indigitados crimes, por que Carlos Godinho não foi denunciado? Aliás, Carlos Godinho não foi arrolado sequer como testemunha na denúncia, só posteriormente. Estranho. Só o procurador de então, que ofereceu a denúncia, poderá nos responder. Carlos Godinho, dentro dessa ótica objetiva, deveria estar no polo passivo dessa ação penal. Data máxima vênia. Mas diz Godinho, folhas 45.332, é como um advogado, diz ele sobre o compliance. Compliance é como um advogado que analisa as normas, a legislação e verifica se o banco está em conformidade. E complementa, peço vênia para enfatizar, e complementa, ele, compliance, não faz uma fiscalização, ele recomenda. Meu Deus, mesmo que se quisesse atribuir responsabilidade penal, responsabilidade essa que deve ter e tem historicamente, doutrinariamente, ainda tem caráter subjetivo, mas ainda que se quisesse responsabilizar a IANA, entendendo que o compliance aliga aos fatos, não se poderia fazê-lo, porque sequer uma função fiscalizadora ela teria. É o Godinho que diz isso. O compliance não fiscaliza. O compliance normativa. Ele se incumbe de garantir a obediência a estas normas internas e externas, mas não fiscaliza. A IANA que não conhecia finanças, a IANA que nunca deve ter ouvido falar ou nem passado perto de compliance, se vê, em razão da estrutura do banco, responsável ou corresponsável, porque abaixo dela inúmeros outros funcionários existiam, pelo compliance, e é denunciado. E o Carlos Godinho não. O Godinho, esse mesmo Godinho, acrescenta o que eu estou dizendo numa outra oportunidade, afirmando: o comitê define políticas de proteger a empresa de não sofrer lavagem. Define políticas. Há um documento em mãos para demonstrar a Vossas Excelências que, no que tange ao comitê de lavagem, ela só ingressou em 13 de janeiro de 2005. É um documento do Banco Central, as folhas 45.776. Ela entrou no banco em abril de 2004. Antes ela vinha trabalhando nessas empresas, abriu uma consultoria e em seguida foi para o banco.
2004. Só em 2005, em janeiro de 2005, ela se torna membro de um comitê de lavagem. E os fatos tidos como criminosos, mas não imputados a ela, mas tidos como criminosos, ocorreram esses fatos nesse período, ou no período posterior à sua entrada, em 2004. Mostrarei a Vossas Excelências que os três cheques, que mostrariam a sua ligação com a lavagem, são de 2004. Mostrarei a Vossas Excelências que a participação de Ayana em uma única reunião do Comitê de Crédito, se deu em junho de 2004, apenas 2 meses depois da sua entrada no banco. E se deu por quê? E se deu porque, embora ela não pertencesse, como nunca pertenceu durante todo esse período, ao Comitê de Crédito, ela, em razão da alçada, 25 milhões, ela precisou participar de uma reunião para a renovação de 2 empréstimos lá de trás, de 2003. Um terceiro empréstimo e um quarto empréstimo, respectivamente, para a Grafite e para a SMPB. Um empréstimo, ou melhor, uma reunião. Ayana participou do comitê de lavagem, mas não foi acusada dos saques, nem poderia sê-lo, mas enfim, os saques são de 2004. E ela recebeu uma punição do Banco Central, 1 ano de inabilitação. Eu vou juntar esse documento que eu só obtive agora por memorial e vou juntar nos autos. Mas ela recebeu 1 ano de punição administrativa por cheques, ou porque não teria comunicado a emissão de cheques emitidos em 2005. Portanto, não são nem os cheques que a denúncia a ela imputa, estes de 2004. São outros cheques, irregularidades administrativas. O que é ilícito administrativo não é necessariamente ilícito penal. O que é irregularidade administrativa, aliás, Godinho diz aqui nos autos que o Banco Central exige o nome de diretores para responderem por lavagem de dinheiro. Mas que responsabilidade é essa? É claro que essa responsabilidade é administrativa, é pelo não cumprimento de normativos. É uma responsabilidade aí sim de caráter absolutamente objetivo. O Banco Central quer saber, olha, detectamos uma lavagem, quem é o diretor responsável? Apure e pune. Mas não se está falando de participação desse diretor na própria lavagem. Se está falando que, objetivamente, aquele diretor pode e deve responder perante o Banco Central pela ocorrência de eventual lavagem. Aliás, Vinícius Samarani, as folhas 16.341, fala que o Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro era um órgão que analisava os normativos relacionados à prevenção, normativos organizados pelo compliance, relacionados à previsão à lavagem de dinheiro, e fazia com que os normativos internos seguissem o estipulado nos normativos externos. Não tinha função de fiscalização e operações dentro da instituição de que o diretor não tinha função de fiscalização e operações dentro da instituição. Outras áreas, eu vou mostrar quais, fiscalizavam o cotidiano do banco, o dia a dia do banco, e encaminhavam eventuais irregularidades para a diretoria do banco. Mas nem nos autos à prova desse encaminhamento a Ayana. Ou melhor, a prova sim. A prova sim. A prova do não encaminhamento a Ayana. O diretor, algumas testemunhas, inclusive Godinho, se referem a relatórios que eram enviados aos diretores. 2 desses relatórios eram eletrônicos.
Mas havia um relatório, e a este relatório Godinho deu muita ênfase, outras testemunhas também. Um relatório era escrito e era entregue a uma série de diretores e funcionários do banco. 3 relatórios na gestão de Ayana, no período de Ayana no banco, porque não disse a Vossas Excelências que Ayana entrou para sair com data certa. Ela entrou e saiu na data aprazada anteriormente, quando de sua entrada. Ela entrou em 2004 e saiu em 2006. A Ayana está amargando, disso falarei mais tarde, a Ayana está amargando um escanteio, uma marginalização do mercado. Ela não está no banco. Mas nesse período de 2 anos, 3 relatórios semestrais foram apresentados. E esses relatórios, obrigatoriamente, deveriam conter a aposição de assinaturas por parte dos diretores para quem eram enviados. E eu estou com os 3 relatórios aqui. O relatório do primeiro semestre de 2004, o relatório compliance do segundo semestre de 2004 e o relatório de 2005, primeiro semestre, respectivamente, folhas 45.856, 45.938, 46.042. E observo a Vossas Excelências e peço que gravem este fato. Em nenhum relatório consta o nome de Ayana. Em nenhum relatório consta o nome de Ayana. Vale dizer, para Ayana não foi enviado um relatório sequer. Foram enviados Comitê de Controles Internos, Inspetoria Interna, Compliance. Quem assina esse relatório? Carlos Roberto Sanches Godinho. Ele produzia esse relatório, aí ele disse que desse relatório foram tiradas algumas observações dele, mas ele assina esse relatório. Depois vem ciência do Conselho de Administração, presidente e vice-presidente, que não Ayana, outro vice-presidente, que não Ayana, e um conselheiro. Alguém do controles internos, alguém da inspetoria interna e externa, um outro vice-presidente, um outro vice-presidente e um outro vice-presidente. Sem assinatura de Ayana, sem assinatura de Ayana, carente da assinatura de Ayana. Meu Deus, como ela poderia saber, caso e se, o que já se provou que não ocorreu, estivesse havendo lavagem, estivessem os diretores do banco mancomunados junto com o núcleo político para fazer fluir recursos para a base de apoio do governo? Como poderia ela saber de que empréstimos, já se provou que não, mas que empréstimos tidos como simulados estariam sendo concedidos em detrimento da rigidez do banco, em prol desse mesmo núcleo? Como ela poderia saber que, de repente, ela estaria, mesmo que inconscientemente, se envolvendo numa trama diabólica, criminosa?